Seja muito bem-vindo ao canal Grace Notes Worship, um espaço dedicado ao estudo profundo da Palavra de Deus, ao crescimento espiritual e ao entendimento das Escrituras de forma clara, bíblica e inspirada. Aqui exploramos cada capítulo com riqueza de detalhes, buscando não apenas conhecimento, mas transformação de vida. Se você ama compreender a Bíblia de forma profunda e edificante, já se inscreva, ative as notificações e compartilhe este conteúdo para alcançar mais vidas com a mensagem da verdade. Hoje avançamos em nossa jornada pelo livro do Êxodo e chegamos ao capítulo 8, um dos mais impressionantes e reveladores dentro do ciclo das pragas do Egito. Depois do primeiro confronto no capítulo 7, quando as águas se tornaram em sangue e o sistema religioso egípcio foi abalado, agora Deus continua revelando seu poder, sua justiça e seu compromisso com a libertação do seu povo. Êxodo 8 aprofunda a tensão entre o céu e a obstinação humana, mostrando que a resistência de Faraó não é apenas política, mas profundamente espiritual. Cada praga traz um golpe preciso contra os deuses do Egito, desmascarando crenças, expondo fraquezas e elevando o nome do Senhor acima de todo principado e potestade. Neste capítulo presenciamos a praga das rãs, depois a praga dos piolhos e, por fim, a praga das moscas. Mas mais do que fenômenos naturais ou acontecimentos históricos, aqui vemos uma batalha espiritual em plena atividade. Faraó se mostra relutante, endurecido, resistente e determinado a manter sua posição de autoridade, mesmo diante da devastação. E o texto bíblico nos convida a refletir em algo muito maior, como a resistência humana diante de Deus pode gerar destruição, sofrimento e atraso na manifestação da promessa. Em cada praga, Deus revela seu domínio sobre a criação, expõe os limites da magia dos magos do Egito e mostra que nenhum sistema humano ou espiritual pode prevalecer contra sua vontade. Êxodo 8 é também um convite para analisarmos nosso próprio coração. Assim como Faraó, muitas vezes prometemos mudança, mas voltamos atrás quando o alívio chega. A resistência espiritual, o orgulho e a dureza interior continuam sendo batalhas presentes na vida de muitas pessoas até hoje. Por isso, cada praga deste capítulo carrega uma lição poderosa sobre arrependimento, entrega, submissão e reconhecimento da soberania divina. Neste vídeo, vamos explorar profundamente cada detalhe, cada nuance e cada ensino deste capítulo, analisando as implicações espirituais, teológicas e simbólicas por trás das pragas e observando como Deus revela sua justiça, sua paciência e, acima de tudo, seu plano de redenção. Prepare-se para uma jornada intensa pela história bíblica, repleta de revelações que transformarão sua visão sobre obedecer, confiar e caminhar com Deus. Agora, vamos juntos mergulhar neste estudo extraordinário de Êxodo 8 e compreender a profundidade da batalha espiritual travada entre o Deus vivo e os deuses do Egito, e como cada capítulo nos aproxima ainda mais da revelação do grande libertador e da redenção prometida. Quando entramos no capítulo 8 de Êxodo, a narrativa se intensifica e revela uma dimensão ainda mais profunda da batalha entre a vontade soberana de Deus e a resistência obstinada de Faraó. Depois da primeira praga, quando o Nilo foi ferido e transformado em sangue, o Egito já vivia um cenário de caos, desorganização e humilhação espiritual. No entanto, mesmo diante da devastação que havia atingido o coração da economia, da religião e da vida cotidiana dos egípcios, Faraó permanecia firme em sua rebelião. Não se tratava de simples teimosia, mas de um coração endurecido pela arrogância, pelo orgulho, pela falsa sensação de controle e pelo sistema espiritual que sustentava seu trono. É nesse clima que Êxodo 8 começa, mostrando que Deus continuaria suas ações poderosas para revelar sua supremacia e expor as fraquezas dos deuses egípcios. O capítulo se inicia com uma nova instrução do Senhor a Moisés. Mais uma vez ele deveria ir até Faraó e exigir a libertação do povo. Essa repetição não é casual. Ela demonstra a paciência divina, a constância de Deus em sua missão e o fato de que a redenção não seria negociada, atrasada ou relativizada. Deus não estava pedindo permissão, estava declarando sua vontade. A intensificação das pragas seria, portanto, um processo pedagógico e judicial ao mesmo tempo. Cada praga revelaria uma lição, não apenas ao Egito,
mas também a Israel, que aprenderia em detalhes quem é o Deus que prometeu libertá-los. A primeira praga mencionada no capítulo 8 é a praga das rãs. Para muitos leitores modernos, rãs podem parecer incomodas, nojentas ou apenas uma perturbação da ordem natural. No entanto, no contexto da cultura egípcia, as rãs tinham um significado espiritual muito profundo. A deusa Eque, frequentemente representada com cabeça de rã, estava associada à fertilidade, ao renascimento e ao início da vida. Sacerdotes egípcios reverenciavam as rãs como símbolos sagrados e manifestações divinas, ligadas ao ciclo de restauração do Nilo. Portanto, quando Deus anuncia que rãs invadiriam casas, camas, utensílios, palácios e todo o território egípcio, não era apenas uma invasão física, mas uma confrontação direta à figura de Eque. Deus estava mostrando que aquilo que eles consideravam sagrado poderia se tornar fonte de tormento quando comparado ao seu poder. A ordem de Deus é direta. Moisés deveria dizer a Arão que estendesse a mão sobre os rios, canais e lagoas, e as rãs subiriam sobre a terra do Egito. O texto destaca que a praga não seria um fenômeno isolado, mas algo abrangente e avassalador. Rãs estariam nos quartos, nas panelas, no leito de dormir, no palácio real e sobre todos os cidadãos egípcios. Essa invasão descontrolada revelava que o Egito não tinha mais domínio sobre a própria terra. A sensação de segurança, estabilidade e ordem, tão exaltada pelo sistema religioso e político egípcio, estava ruindo diante da ação divina. É impressionante notar como o texto também destaca a atuação dos magos do Egito. Eles conseguiram reproduzir parcialmente o sinal, trazendo mais rãs através de suas práticas ocultas. No entanto, essa ação, em vez de ser uma demonstração de poder, expõe uma fragilidade fundamental. Eles não conseguiram desfazer a praga, apenas replicá-la. Essa incapacidade marca um ponto teológico importante. O mal consegue imitar, mas não consegue restaurar. Consegue copiar superficialmente, mas não consegue libertar. Consegue produzir caos, mas não consegue gerar vida. A partir desse momento, a narrativa começa a mostrar a limitação dos poderes ocultos que sustentavam o trono egípcio e a diferença absoluta entre os sinais divinos e a magia humana ou espiritual. A praga das rãs se intensifica a tal ponto que Faraó se vê obrigado a clamar por Moisés e Arão, pedindo que intercedam por ele. Esse detalhe revela um choque de realidade. O soberano, considerado divino pelos egípcios, agora precisa de ajuda. Sua autoridade está sendo desmascarada, seu poder está sendo questionado, e sua divindade está se tornando impotente. A resposta de Moisés é extraordinária, pois ele permite que Faraó escolha o momento em que a praga cessaria. Esse gesto não é apenas misericórdia, é uma demonstração de que Deus controla o tempo, o início e o fim de cada ação. Ao entregar essa escolha nas mãos de Faraó, Moisés cria uma situação impossível de ser interpretada como coincidência. Quando a praga cessasse exatamente no momento solicitado, ficaria claro quem realmente estava no comando de toda a situação. E assim acontece. As rãs morrem, são ajuntadas em montes e a terra começa a feder. Isso também é significativo. Aquilo que antes era considerado sagrado agora se torna repugnante. A idolatria deixa um rastro de podridão. A narrativa bíblica frequentemente expõe essa verdade espiritual. Tudo o que o ser humano idólatra fora de Deus se torna, mais cedo ou mais tarde, causa de destruição, vergonha ou mau cheiro espiritual. O Egito está experimentando isso de forma literal e simbólica ao mesmo tempo. Mas mesmo após esse poderoso sinal, Faraó volta a endurecer seu coração. O alívio momentâneo substitui qualquer esboço de arrependimento. Essa oscilação entre desespero e endurecimento é uma das marcas mais profundas do caráter de Faraó e uma das lições espirituais mais fortes deste capítulo. Existem pessoas que só reconhecem a necessidade de Deus quando estão em dor, mas a partir do momento em que a pressão diminui, o coração volta à arrogância, ao orgulho e à autossuficiência. Isso revela que não houve transformação interior, apenas medo temporário das circunstâncias. Êxodo 8 nos convida a examinar nossas atitudes e perceber se estamos buscando a Deus por arrependimento verdadeiro ou apenas por alívio emocional.
Com o endurecimento de Faraó, Deus ordena uma nova praga, a praga dos piolhos. Essa praga é ainda mais humilhante para o sistema religioso egípcio, pois os sacerdotes precisavam manter extrema pureza ritual para exercer suas funções. A presença de piolhos tornava impossível qualquer cerimônia sagrada. A praga vem através do pó da terra, simbolizando que Deus domina até o elemento mais básico da criação. Quando Arão toca o pó com o cajado, ele se transforma em enxames de insetos. Os magos tentam replicar, mas falham. E eles admitem algo extraordinário diante de Faraó. Isto é o dedo de Deus. Essa declaração não é pequena. É a confissão de que um poder muito maior do que o deles estava atuando no Egito. Mesmo assim, Faraó permanece cego e endurecido. Esta primeira parte termina mostrando que o conflito não é apenas entre Moisés e Faraó, nem entre hebreus e egípcios. É uma batalha entre o Deus vivo e as forças espirituais que sustentam a idolatria, a opressão e a rebelião humana. E cada praga é uma mensagem clara. Deus governa a criação, governa o tempo, governa a história, governa os eventos e está conduzindo tudo para o momento exato da libertação. À medida que avançamos no capítulo 8, percebemos que o conflito espiritual se aprofunda. As pragas deixam de ser apenas sinais externos e passam a expor distinções espirituais cada vez mais claras. O texto mostra que Deus não estava apenas julgando o Egito. Ele estava também revelando sua aliança com Israel de maneira gradativa. Todo o processo de libertação não seria apenas um resgate físico, mas a construção de uma identidade espiritual. E um dos pontos mais marcantes que começa a surgir nesta parte do capítulo é a separação entre quem pertence ao Senhor e quem pertence ao sistema opressor. Depois da praga dos piolhos e do reconhecimento dos magos de que aquilo vinha do dedo de Deus, uma expressão usada para indicar a intervenção direta do Criador, Deus anuncia outra praga, a praga das moscas. E essa praga é muito mais significativa do que a maioria dos leitores modernos percebe. Ela inaugura um novo padrão nas ações divinas. A partir daqui, Deus começa a distinguir de forma explícita a terra de Gósen, onde habitavam os israelitas, para que a praga não os atinja. Essa distinção não é apenas um detalhe geográfico. Ela é uma revelação teológica. Deus está mostrando que seu povo está sob sua proteção, que existe uma cobertura espiritual e que ele faz diferença entre os que são seus e os que rejeitam sua vontade. Essa diferenciação é um golpe profundo no orgulho do Egito, pois os egípcios acreditavam que todo o território estava sob domínio dos deuses locais e que Faraó tinha autoridade espiritual sobre toda aquela região. Ao criar uma separação dentro do próprio Egito, Deus estava publicamente invalidando essa crença. A praga das moscas representa uma invasão ainda mais angustiante do que as anteriores. As moscas mencionadas na narrativa não são insetos comuns. Estudiosos acreditam que possam ser enxames de moscas carnívoras, agressivas, que se alimentavam de sangue e que, além de causarem dor, espalhavam doenças. A expressão hebraica usada sugere uma mistura destrutiva de insetos, capazes de arruinar casas, alimentos e até a saúde da população. O impacto dessa praga vai muito além do incômodo. Ela atinge a dignidade humana. Casas são invadidas, refeições tornam-se impossíveis, rituais egípcios mais uma vez são interrompidos e a vida cotidiana entra em colapso. A presença de moscas em todas as partes simboliza a invasão do caos, algo que os egípcios temiam profundamente, pois sua religião era estruturada sobre a ordem, o equilíbrio e a previsibilidade. A região de Gósen, porém, permanece intacta. Essa distinção é uma declaração de que Deus governa com precisão. Ele não envia calamidades aleatórias. Tudo é calculado, intencional e conduzido para revelar sua glória e ensinar verdades espirituais profundas. Para Israel, essa experiência fortalecia a fé e criava consciência de que Deus estava com eles. Para o Egito, essa diferença era uma afronta à sua visão de mundo. A terra que antes servia como símbolo de escravidão agora se tornava símbolo de proteção divina. Ao ver o caos instaurado e a separação estabelecida, Faraó tenta negociar com Moisés. Essa tentativa de negociação é reveladora. Ele não quer ceder totalmente à ordem divina,
Então cria a proposta de permitir que os israelitas sacrifiquem a Deus, mas dentro do próprio Egito. Essa oferta revela sua estratégia: manter Israel sob controle, impedir que o povo se distancie e evitar que percam sua força de trabalho. Moisés rejeita a proposta imediatamente, explicando que o tipo de sacrifício que os israelitas fariam seria abominação para os egípcios e que isso geraria conflitos e violência. Mas há algo mais profundo nessa recusa. O culto verdadeiro não pode ser misturado com sistemas espirituais pagãos. O culto exige separação, santidade, obediência total e liberdade real. Não há adoração verdadeira enquanto a alma está sob domínio de Faraó. Diante dessa resistência, Faraó tenta uma segunda negociação, permitindo que os israelitas saiam para adorar, mas não se afastem muito. É uma oferta enganosa, tentando estabelecer limites para a obediência ao Senhor. Essa é uma estratégia espiritual muito atual. Muitas vezes, sistemas de opressão espiritual tentam permitir um pouco de fé, desde que não haja entrega total. Faraó representa a mentalidade que permite religião, mas não permite transformação. Ele concede culto, desde que não haja libertação. No entanto, Deus não aceita adoração parcial. O chamado divino é radical. Deixe o meu povo ir. O culto precisa acontecer onde Deus quer, como Deus quer, e com o povo livre para obedecer. Moisés aceita a proposta apenas para mostrar que Deus removeria a praga no momento exato em que ele orasse, reforçando novamente que o controle da situação não estava em Faraó, mas em Deus. Após a oração de Moisés, a praga cessa imediatamente, deixando claro que a restauração não é fruto de coincidência, mas da intervenção divina direta. A narrativa destaca que Deus removeu as moscas de maneira completa, não restando sequer uma. Essa precisão reforça que as pragas não eram efeitos naturais exagerados, mas ações dirigidas por Deus. Mas mais uma vez, quando o alívio chega, o coração de Faraó endurece. Ele volta atrás, ele quebra sua palavra, ele retoma a postura de resistência. Esse comportamento revela uma das mensagens espirituais mais profundas do capítulo: a diferença entre remorso e arrependimento. Faraó sente remorso pela dor, mas não sente arrependimento pela rebelião. Ele é afetado pelas consequências, mas não pela convicção. Isso expõe o grande perigo da dureza de coração. Quanto mais alguém resiste à voz de Deus, mais o coração se torna insensível, mesmo diante de sinais evidentes. O que poderia ser uma oportunidade de transformação se transforma em julgamento quando a pessoa insiste em permanecer na teimosia. Essa mesma dinâmica aparece espiritualmente em muitas vidas. Deus dá sinais, permite circunstâncias que chamam a atenção, envia mensagens de alerta, provoca confrontos com a realidade, mas se o coração não estiver disposto a ouvir, nenhuma prova será suficiente. Faraó vê milagres, vê distinção entre Egito e Israel, vê o poder que derrota seus magos, mas nada o move para arrependimento. Isso demonstra que o problema não é falta de evidência, mas falta de humildade. A narrativa da quarta praga prepara o cenário para a próxima etapa do confronto, porque agora o Egito não sofre apenas tragédias, sofre humilhação espiritual. As pragas desmascaram ídolos, expõem a fraqueza dos deuses egípcios, revelam o vazio da autoridade de Faraó e mostram que tudo aquilo que parecia sólido está em ruínas diante da presença do Deus de Israel. A partir daqui, a batalha deixará de ser apenas um confronto entre ordem e caos e se tornará uma revelação clara do juízo e da graça, da firmeza divina e da rebelião humana, da proteção aos que pertencem ao Senhor e da queda das estruturas que se levantam contra ele. O avanço das pragas em Israel expõe uma verdade espiritual que muitas vezes passa despercebida. Cada golpe dirigido ao Egito não tinha apenas o propósito de persuadir Faraó, mas também de desconstruir a confiança do próprio povo de Israel nos deuses e estruturas que o cercaram durante séculos. Deus não estava apenas quebrando o Egito, ele estava quebrando a mentalidade de escravidão. Ao avançarmos no capítulo 8, vemos que as pragas funcionam como um processo pedagógico divino, uma revelação progressiva para mostrar que o Senhor não está competindo com os deuses do Egito, mas demonstrando que ele é o único Deus verdadeiro. No início da praga dos enxames de moscas,
a situação ganha um detalhe completamente novo. Até agora, as pragas afetavam todos os habitantes do Egito, sem distinção. Mas agora Deus declara algo que muda o cenário por completo. Ele separará a terra de Gósen, onde morava o povo hebreu, e ali não haverá praga alguma. Essa distinção revela um princípio fundamental da aliança. Deus não apenas livra, ele distingue. A proteção divina não é apenas ausência de problema, mas é um selo visível de que existe um povo que pertence a ele. Esse momento desmonta a estrutura religiosa do Egito de maneira ainda mais profunda. Os deuses egípcios eram territoriais, cada um supostamente responsável por uma área específica da vida. Porém, quando Deus marca um território dentro do território inimigo para manifestar seu livramento, ele está declarando que nenhum espaço é fora de seu domínio. O Egito acreditava que os hebreus dependiam do favor dos deuses egípcios por viverem em suas fronteiras, mas agora Deus demonstra que ele é o Senhor sobre qualquer terra, sobre qualquer fronteira e sobre qualquer domínio espiritual. A praga das moscas não foi apenas incômoda. Ela tornou impossível a adoração egípcia, interrompeu rituais, paralisou o comércio, contaminou alimentos e comprometeu sacrifícios idólatras. O Egito era extremamente dependente da ordem e da pureza cerimonial para seus cultos. Deus, portanto, atinge diretamente os pilares que sustentavam a vida espiritual e econômica do império. No entanto, enquanto o caos se estabelecia sobre o Egito, Gósen se tornava um sinal vivo de descanso. Aqueles que viviam oprimidos por gerações agora experimentavam um livramento que não se podia negar. Quando Faraó percebe que a praga o ultrapassa, ele decide negociar. Suas palavras revelam uma estratégia comum nas obras das trevas: propor alternativas aceitáveis que parecem concessões, mas que são tentativas de manter controle. Ele permite que Israel sacrifique, mas dentro da terra do Egito. O pedido parece razoável, mas espiritualmente era uma armadilha. Adorar dentro do Egito significava reconhecimento espiritual do domínio daquele território sobre a fé de Israel. Deus não aceita adoração condicionada. A verdadeira devoção exige separação. O que está acontecendo aqui é a revelação de uma batalha entre dois reinos. Moisés discerne essa armadilha imediatamente. Ele sabe que o que Faraó chama de concessão é, na verdade, um aprisionamento religioso. Por isso, Moisés afirma que o culto ao Senhor exige afastamento. A adoração verdadeira sempre nos leva para fora daquilo que nos aprisiona. Não se sacrifica ao Senhor dentro dos limites do Egito, pois o culto não combina com as estruturas espirituais que oprimem. Deus não divide glória com o inimigo. A única forma de adorar verdadeiramente é sair da influência que tenta controlar a devoção. Esse momento revela um princípio espiritual profundo. Toda vez que Deus está para realizar uma libertação completa, o inimigo tenta oferecer libertações parciais. Faraó oferece 3 propostas ao longo das pragas e todas parecem boas, mas todas são enganos. A primeira é esta: adorem aqui mesmo. Em outras palavras, Faraó diz que eles podem servir ao Senhor, mas sem sair do domínio dele. É a mesma tática espiritual que tenta convencer pessoas a servirem a Deus sem abandonar hábitos, estruturas, pecados e alianças antigas. A adoração que não exige transformação não é adoração, é ilusão. Depois que Moisés rejeita essa oferta, Faraó então promete que deixará o povo ir se Moisés interceder para que as moscas desapareçam. Essa dinâmica revela uma verdade importante. Faraó não quer mudança, ele quer alívio. Muitas pessoas vivem da mesma forma. Elas não desejam libertação, apenas desejam que o desconforto passe. A diferença entre arrependimento e remorso está exatamente aí. Arrependimento muda caminho, remorso apenas quer que a dor pare. Faraó nunca quis obedecer, queria apenas respirar. Quando Moisés ora e a praga cessa, Faraó volta atrás mais uma vez. Esse ciclo se repete continuamente porque o coração endurecido não responde à graça, responde apenas à dor. E quando a dor desaparece, o coração volta à velha condição. Essa é a destruição produzida pelo endurecimento progressivo. Faraó não está apenas rejeitando Deus. Ele está se destruindo espiritualmente.
A cada negação, ele se afasta ainda mais da possibilidade de arrependimento verdadeiro. A sequência das pragas mostra que Deus não está apenas julgando o Egito, ele está expondo o coração humano. A cada milagre, o Egito tem a chance de se voltar para o Senhor, e a cada recusa seu coração se torna mais insensível. O padrão é revelador. Quanto mais Faraó resiste, mais Deus revela seu poder. Isso demonstra um dos mistérios da soberania divina. Quando o homem endurece o coração contra Deus, Deus usa o endurecimento para ampliar sua glória. Não é que Deus deseje o mal, é que até a rebeldia humana se torna palco para a revelação divina. Enquanto avançamos no capítulo, percebemos que o tema central não é apenas libertação física, mas discernimento espiritual. Israel precisava conhecer o Deus que os tiraria do Egito. Eles precisavam compreender que estavam diante do Deus que controla a natureza, que distingue seu povo, que responde a orações, que desfaz o poder de reinos inteiros e que exige adoração verdadeira. Antes que Israel fosse para o deserto, Deus estava moldando o coração deles para reconhecer quem era o Senhor. E um detalhe profundo surge no texto. Deus ordena que Moisés novamente confronte Faraó pela manhã. Isso mostra um padrão espiritual importante. A libertação não ocorre no tempo e ritmo que o opressor deseja, mas no tempo do Senhor. Moisés não estava negociando com o Faraó. Ele estava declarando o plano de Deus. A autoridade não estava na força humana, mas na palavra liberada. A cada ida de Moisés, não importa a resposta de Faraó, a vontade de Deus avançava. A obediência de Moisés move o processo da libertação. Isso reforça a verdade de que a mudança espiritual não depende da cooperação do inimigo, mas da obediência daqueles que Deus chama. À medida que o capítulo se desenvolve, percebemos que Deus está estabelecendo uma linha espiritual que define fé e obediência. O Egito, mesmo vendo sinais claros, insiste em resistir. Israel, vendo os mesmos sinais, precisa aprender a confiar. Deus usa o mesmo evento para propósitos diferentes. Para o ímpio, os sinais são juízo. Ao chegarmos ao final deste capítulo poderoso, percebemos que cada praga registrada aqui não é apenas um ato isolado de juízo, mas um golpe certeiro contra a estrutura espiritual, política e religiosa do Egito. A batalha entre o Senhor e Faraó não é uma disputa de força igual, mas a demonstração absoluta de que nenhum coração humano, por mais endurecido, pode resistir indefinidamente ao propósito divino. Faraó tentou negociar, tentou protelar, tentou manipular, tentou iludir Moisés com promessas vazias, mas quando o juízo cessava, seu coração voltava ao mesmo estado, duro, resistente, fechado para a voz de Deus. Esse padrão expõe a natureza humana caída que busca alívio momentâneo, mas não transformação verdadeira. O Egito inteiro estava vendo a diferença entre a intervenção do Senhor e a incapacidade total dos magos, que começaram imitando, mas terminaram confessando que ali havia o dedo de Deus. A partir desse ponto, a separação entre o povo de Deus e o povo do Egito se torna cada vez mais evidente. O Senhor está preparando não apenas um livramento, mas uma distinção pública, pedagógica e irrevogável. A mensagem é clara. Deus não apenas liberta, Ele revela quem pertence a Ele. Nessa parte final, somos chamados a olhar para o coração humano e reconhecer que a resistência de Faraó não é apenas histórica, mas também espiritual e profundamente atual. Quantas vezes as pessoas clamam por ajuda, pedem alívio, mas quando a crise passa, retornam aos velhos padrões, exatamente como Faraó. A teimosia espiritual sempre gera sofrimento, sempre prolonga processos, sempre aumenta a intensidade do juízo. Deus não quer apenas quebrar cadeias externas, Ele quer transformar corações. A grande lição é que cada praga fala não apenas sobre juízo, mas sobre oportunidade. Faraó recebeu chance após chance de se humilhar. Mesmo assim, o orgulho o cegou. Por outro lado, vemos a fidelidade de Deus com seu povo. Enquanto o Egito sofria, Israel era preservado. Enquanto a terra egípcia cheirava a deterioração e juízo, Gozém permanecia em paz, intacta, protegida. O Senhor mostrava que Ele não é apenas poderoso, Ele é pessoal. Ele vê seu povo,
Ele conhece seu povo, ele guarda seu povo. Essa distinção é um prenúncio da grande redenção que virá mais adiante, onde Deus não apenas julgará, mas também salvará com mão forte. À medida que encerramos este capítulo, podemos sentir a tensão crescente. As pragas não são apenas sinais de poder, mas convites à rendição. O coração endurecido de Faraó é um alerta sério para todos nós. O Senhor sempre fala antes de agir, avisa antes de julgar, chama antes de intervir. E quando ele age, age com propósito. Em Êxodo 8, aprendemos sobre a autoridade espiritual, sobre perseverança, sobre distinção divina e sobre o preço da resistência. Mas também aprendemos sobre fidelidade, graça e paciência. Deus poderia ter destruído o Egito de uma só vez, mas escolheu uma caminhada progressiva para revelar seu nome, seu caráter e sua justiça. E agora nos aproximamos de um dos capítulos mais marcantes da sequência de juízo. Se até aqui as pragas tocaram a terra, as águas, os animais e o ambiente, no próximo capítulo veremos o impacto atingir a saúde humana, a economia, a honra e a própria estrutura espiritual do Egito em níveis muito mais profundos. O capítulo seguinte traz uma revelação ainda mais intensa do confronto entre o Deus verdadeiro e a falsa confiança de um rei que insiste em se exaltar. O Senhor vai deixar claro que nenhum reino se sustenta contra a sua vontade e que toda resistência ao seu propósito tem limites. Fique com a gente porque no próximo estudo vamos mergulhar em Êxodo 9, onde o Senhor libera juízos que atingem diretamente o corpo, o gado, a atmosfera e a estrutura econômica do Egito, revelando ainda mais a seriedade de resistir ao Deus Todo-Poderoso. Se você deseja continuar acompanhando esta jornada capítulo por capítulo, aprofundando-se na palavra com entendimento, clareza e revelação, inscreva-se agora no canal Grace Notes Worship, ative o sininho e continue caminhando conosco enquanto Deus revela sua grandeza nas páginas de Êxodo. Aqui estudamos a Bíblia com profundidade, reverência e propósito, porque cada capítulo carrega um chamado eterno para transformação. Até o próximo vídeo.